Olá, pessoal, boa noite. Estou só chamando o pessoal aqui, mandando os lembretinhos. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se alguém puder dar um joinha. Não sei se está ok. Não ok. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Como que tá aí? Sim, legal. Obrigada. Eu vou chamar já as meninas que elas já estão aqui. Ver se vai dar certo. Às vezes a gente tem uns imprevistos. Olá, Oi, Carol. Rose, tudo jóia? Tudo bom? Tudo jóia. Boa- Você tá me vendo direitinho? Tô vendo direitinho. E aí, o som tá ok? Legal. Claro. Seu som tá ótimo. Bom, Oi, Ari. Oi, boa noite. Boa noite. boa noite. Tá me vendo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, eu não Sim, tô vendo a Carol. eu Não? tô te vendo. Será Eu tô vendo. porque sua tela não tá dividida em 3? Ó, boa pergunta. Eu tô com um celular novo aqui, eu tô bem perdida. Mas você tá vendo e tá ouvindo direitinho. Sim. Você quer tentar sair e entrar de novo para ver se entra direitinho? Vou tentar. É que estranho porque a Carol não aparece pra mim. Mas você tá me ouvindo? Não? Tô ouvindo, Ai, engraçado. né? Esse problema eu nunca vi. A gente tem vários aqui ao vivo o tempo todo. Esse eu nunca vi. Eu não sei como arrumar, mas de repente, se você sair e entrar de novo, aí talvez você Vou tentar. consiga. Vou sair aqui. Tenta, eu vou começar aqui, vou fazendo uma introduçãozinha e aí, enquanto isso, você vai entrando, tá bom? Tá, combinado. Beleza, então vamos lá, eu vou começar aqui, eu faço uma introdução e aí a gente já começa o bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos nessa mais uma live aqui no canal do Pitt Hopkins Brasil. Muito obrigada a todos, hoje a gente tem um público bacana aí, né? Tem bastante gente. Hoje a gente vai fazer uma live especial para o Dia das Mães, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante das duas mães aqui que vão falar um pouquinho com a gente sobre as experiências delas. Eu sou a Rosiane, né? Para quem não me conhece, eu sou a mãe da Melina. Deixa eu só deixar a Ari voltar aqui. Eu sou a mãe da Melina. A Melina tem a síndrome de Pitt Hopkins. Ela foi diagnosticada no início de 2020 com a síndrome de Pitt Hopkins. Ela tinha 1 ano e 8 meses. E desde então eu me juntei, né? Eu e meu marido, a gente se juntou às famílias. A gente tem um grupo de WhatsApp que reúne as famílias de Pitt Hopkins com diagnóstico aqui no Brasil, para a gente se apoiar, né, Carol? Isso. Para a gente ter essa rede de apoio aí. E é isso. Acho que sobre mim é isso, tá ótimo. Então a gente vai falar hoje aqui com as duas mães. Tá dando certo, Ari? Você está conseguindo ver a Carol? Agora deu. Aí, Legal. garoto. Tá, legal. Então, o tema da live de hoje aqui é os desafios da maternidade gemelar atípica.
Então, eu estou bastante ansiosa, as meninas também estão ansiosas aqui para essa conversa, né? A gente vai conversar aqui com a Ariane Pereira. Eu tentei colocar o negócio meio na ordem aqui, assim, né? Na ordem alfabética. Então, só que do lado, a Ari está aqui do nosso lado direito, eu acho que fica do lado direito de todo mundo, né? Isso. E a Carol do lado esquerdo. A Ariane Pereira é mãe do Alex e do Max, são gêmeos de 6 anos, ambos têm o diagnóstico de autismo. A Ari é bacharel em turismo, conselheira do ONDA em São José dos Campos. Depois a gente vai pedir para a Ari falar um pouquinho sobre o ONDA, tá, Ari? E a Carol, também mãe de gêmeos, do Marcos e do Miguel, que eles estão quase completando 2 anos, que eu vi que eles vão completar 2 anos no mesmo dia que a Isadora faz aniversário. A minha filha mais velha. Semana que vem já, né? E os dois têm a síndrome de Pitt-Hopkins, né? A Carol entrou recente no grupo, acho que teve o diagnóstico ali por novembro do ano passado, né? Setembro, final de setembro do ano passado. Legal. Primeiro eu queria agradecer muito vocês duas. Eu sei que a rotina não é fácil. Eu tenho uma aqui, eu sei que a rotina não é fácil. Imagina vocês aí com os dois, né? Então, realmente, muito obrigada por vocês terem aceito o convite e aceitaram de bate-pronto, né? E eu passo a palavra aí para vocês um pouquinho. A Ari, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. E depois a Carol, a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Primeiramente, agradeço pelo convite, né, Rosane? Na verdade, é a minha primeira live, gente. Quem me conhece sabe, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade. E, bom, eu acho que você falou tudo, né? Eu sou formada em turismo, mas já não estou, né, sem trabalhar faz muito tempo, né? Fora de casa, digamos assim, né? Realmente eu parei... né, de fazer minhas coisas para atender os meninos, né, em todas as questões que eles necessitam. Estou retomando aí junto com a ONDA, né, que é uma organização, né, neurodiversa pelos direitos dos autistas, né, para ver se a gente consegue trazer alguns projetos, fazer algumas coisas no nosso município. E acho que por enquanto é isso. E sou, né, a mamãe dos meninos, do Alex e do Max, né? Eles estão com 6 anos e assim, vivendo, né, os desafios diários aí que, né, o que eu falo, né? A gente vai aprendendo. Cada dia é uma aprendizagem diferente. E eu queria falar um pouquinho como que eu conheci a Ari, né? A gente não se conhece pessoalmente, apesar de morar na mesma cidade. Né? A Ari também mora aqui em São José dos Campos, mas a gente ainda não se conheceu, mas a gente está num grupo de mães atípicas da escola, né? Os nossos filhos estudavam na mesma escola. A Melina estudava na mesma escola que o gêmeo, só que daí esse ano eles foram para outra escola, né, Ari? É porque lá até 6 anos, né, educação infantil, esse ano eles foram para o fundamental. Tivemos que sair. E aí, Carol? Então, primeiramente, quer falar um pouquinho mais de você? Então, queria agradecer, né? Eu fiquei super empolgada. Eu acho que é super válida essa conversa. Para mim, então, que querendo ou não, recente, né? Como você falou, setembro que eu descobri a síndrome. Para mim é muito novo, minha primeira gestação, vieram 2 de vez, e aquela tumulto de informação, principalmente a questão da gemelaridade. Então, assim, eu fiquei super empolgada também quando você falou que a Ari ia participar. Porque, para mim, também, assim, é super enriquecedor, que às vezes eu fico perdida. E quando a mãe de gêmeos é diferente. Às vezes a gente quer ouvir uma coisa, assim, né, que entenda o nosso lado. E às vezes eu não encontro, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Legal. E a Carol, hoje, ela desafiou a minha geografia, tá, gente? Vou falar aqui ao vivo, que ela desafiou minha geografia. Outro dia, teve uma live que eu assassinei a geografia no Nordeste, aí hoje ela pegou e ela me desafiou 15 minutos antes dessa live. Eu tinha escrito aqui que ela é de Maceió, e na verdade ela não, ela é de Salvador, né? O marido é de Aracaju, olha só.
E ela está morando em Salvador. Não, peraí, Aí eu até tinha brincado, eu falei assim, eu tô... Fala aí, fala aí. Eu Eu falei, eu quero ir para Salvador porque eu queria conhecer a galera toda de Pitt Hopkins, né? Eu falei, então eu vou lá para Maceió. Mas aí agora que ela tá falando que tá em Salvador, então fica mais fácil para mim, tá? Porque Não, meu marido também é baiano. Ah, maravilha, então, tá vendo? Então, E eu me toquei disso quando eu vi sua mensagem na minha foto. Que eu falei, vou pra Maceió. Você falou, né? Vou pra Maceió conhecer. Aí eu falei, eita, meu Deus, ela não sabe, né, da minha volta. não sabia. Na verdade, eu sou baiana, eu sou de Salvador. Meu marido é de Aracaju, Sergipe. Nós fomos a trabalho para Maceió, porém nos encontramos lá, tá? Eu fui num momento, ele foi em outro, nos conhecemos lá, casamos e tivemos gêmeos em Maceió. Os gêmeos são alagoanos. Tá. Entendi. Entendeu? E aí agora vocês voltaram para Salvador. Isso, aí eu voltei por causa deles, do tratamento deles. Entendi. E Então tá vendo? É o desafio. É o desafio da geografia aí, ó. Pois é. Mas tudo bem, certo. Vamos lá. Deu certo, legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre como foi a gestação. Todo mundo imagina assim, né? Eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu ficava pensando assim, eu queria tanto que fosse gêmeos, porque aí era uma gestação só, né? Então, a gente sempre tem aquele sonho de achar que a gestação gemelar é uma coisa linda, só a parte linda, é tranquilo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho aí como que foi de vocês. Foi assim, tranquila, ou vocês tiveram algumas intercorrências aí durante a gestação? Aí, pode começar aqui da área, a gente... Tá. Desculpa, Carol, eu já comecei. Não, comece. Eu, na verdade, eu fiz tratamento, né? Para engravidar. Eu fiz tratamento, fiz 2 vezes, na segunda deu certo, né? E foram os 2 óvulos. Então, assim, quando veio a gravidez de gêmeos, para mim, realmente, assim, não foi uma grande novidade. Uma surpresa. Que eu sabia. Já estava esperando, da né? probabilidade, né? E em relação à minha gravidez, eu passei muito bem até. Tive no comecinho, né, que eu tive um pouco de azia, mas eu acho que eu fiquei bem na gravidez. Um pouquinho antes eu fazia pilates, então o pilates me ajudou muito, né, na questão, acho que da coluna, né, de suportar, porque eu estava com o corpo um pouco mais fortalecido. E eu só não sei quanto que eu cheguei a engordar, porque eu nunca cheguei na última consulta, né? Porque essa foi a questão. Com 33 semanas, a minha bolsa estourou, né? E eu entrei em trabalho de parto. Então, a gente, né, foi um parto prematuro. Mas foi a única coisa, realmente, que aconteceu. Na minha gravidez, eu fiquei bem, né? Só nos últimos momentos que, realmente, assim, a barriga estava mega pesada, porque até então, na penúltima consulta, eu tinha engordado mais de 20 quilos. Então, assim, eu já estava com dificuldade de andar. Aí eu tinha uma perna que inchou, a outra não, né? E... foi uma coisa estranha. Mas, assim, fora isso, de dormir também, né? Que eu não... Acho que a Carol sabe, a gente não encontra mais posição. E você deita de um lado, você vira a barriga, é um peso tão grande, dolorido, dói, e ele se mexendo, né? Então, assim, eu na verdade, desde o começo, eu tinha certeza que eu era 2 meninos. Não me perguntem como, mas eu tinha essa certeza. E eu sabia, dentro da barriga, quem mexia, quem era quem. Eu tinha essa... eu tinha essa... Né, não sei te dizer, né? Mas eu sabia, o Max estava na parte de cima, né? O Alex já dava nome para cada um. Mas eu não sabia quem era quem, até no modo de mexer, e é uma coisa surreal. Assim. É engraçado, então, mas assim, comigo era assim também. Eu sempre falava, não, é porque eu já dava o nome também. E falava engraçado, porque eu falava assim, o primeiro que nascer vai ser Marcos. E eu meio que já indicava, e realmente foi o que eu falava, né? Coisa de mãe, né? E você, uma curiosidade aqui, assim, vocês falam os nomes na sequência que nasceu?
Marcos, Miguel, Eu falo. Alex e Max, sempre na sequência que nasceu? Não? Eu sou assim. Eu tenho essa impressão de que... Não? É coincidência só na no caso da verdade, Carol. Inclusive, eu eu fiquei nunca muito... reparei. Meu marido foi fazer a tatuagem do nome deles e ele fez um nome em cima do outro. E ele botou Miguel e Marcos. Eu surtei. Eu falei, como é que você bota Miguel e Marcos e Você nem me fez ele fala? apagar. Ele vai fazer, vai trocar, vai Não, botar outra em cima. pode, vai ter que... Vai. É engraçado. Ô, Carol, e o seu também foi prematuro, né? Foi prematuro, com 31 semanas. Foi um pouquinho antes ainda de Ari. Minha gravidez já foi natural. Não, na verdade, eu não esperava que fosse até tão rápido, porque eu tomava não, né? Eu tinha um implante que eu não menstruava. Então, assim, todo mundo falava que quando eu tirasse ia demorar para voltar e tal. Só que com 4 meses eu engravidei. Foi papum. E aí, a surpresa de gêmeos, né? Eu até contei ontem, que me perguntaram nos meus stories, e eu contei essa história ontem, que foi muito engraçado, porque eu tive um sangramento um dia antes de fazer a minha primeira ultrassom. E foi assim, um sangramento bem forte. Na minha cabeça eu já estava desenganada, achando que não tinha mais bebê, não tinha mais nada, tinha gravidez, não tinha nada. Mesmo assim eu fui fazer, logicamente, né? Fui fazer a ultrassom. Cheguei lá em prantos. Eu chorava, parecendo uma louca, achando que tinha perdido, né? Quando eu cheguei lá, que ela iniciou, né? A ultrassom. Ela olhou pra minha cara e falou: gestação gemelar. Na hora eu fiquei tão louca, assim. Sabe quando você não tá raciocinando, ou que você pensa um bocado de coisa? Aí eu olhei pra frente. Tinha uma tela grande, né? Da imagem da ultrassom. Aí eu vi 2 manchas. Aí eu engoli o choro, eu falei assim, gêmeos, 2. Eu não acreditei. Eu voltei a chorar novamente, né? Caí em lágrimas. Meu marido do lado, se acabando de rir. Ela me dando parabéns. Eu falei, vocês estão loucos, são 2! Como é que vai ser isso? Mas Eu então, assim, imagino o susto. foi muito susto. Eu não imaginava, assim, porque não tem casos. Eu não tenho casos assim na família. Se tiver, tem mais distante, né? Não é uma coisa próxima. Então, assim, para mim era uma coisa que era longe da minha realidade, né? Era uma coisa que não ia acontecer comigo. E aí foi realmente um susto, foi muito susto. Eu fiquei 2 meses olhando a ultrassom para ter certeza ainda que eu não estava louca. Foi. Eu acho que se acontecesse comigo, eu ia perguntar para o médico assim, mas o que você quer dizer com gemelar? O que é isso? Não, mas eu fiz assim, gema, ovo. Na hora O foi que exatamente isso na minha cabeça. Falei, acho que dá gemelar. um... Porque você dá uma. Você parece que trava assim, um Uhum. raciocínio. Você fala assim, não, tem uma coisa errada. Você pensa em tudo, menos nisso, né? Até olhar a imagem na minha frente. Foi quando caiu a ficha do que era gemelar, né? Mas assim, na minha gestação, eu não vou dizer que eu tive muitos problemas, mas não foi tão tranquila. Eu tive alguns sangramentos no início, na verdade até mais ou menos o 5º mês, que até hoje, se você me perguntar, eu não sei exatamente dizer o que foi, porque não teve deslocamento de placenta. Eu fazia ultrassom sempre e não dava nada, estava tudo perfeito, estava tudo no lugar, estava tudo ok. Mas tinha esses sangramentos. No 5º mês, mais ou menos, parou. E eu tinha o colo do útero curto, então eu tive que ficar de repouso. Isso para mim foi super frustrante, porque assim, minha vida inteira eu fiz atividade física. Eu estava me imaginando já aquele barrigão, indo pra academia, fazendo pilates, né, fazendo atividade, e não pude fazer nada, e tinha que ficar de repouso. Até dirigir, o médico não queria que eu dirigisse. Porque como o colo já era curto, gravidez de gêmeos pesa mais, então ele queria, O risco é né, alto. não queria arriscar, É né, que maior eu risco. pudesse ir embora, sair, né? E aí eu ainda cheguei a fazer uma cerclagem, não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse, tivesse dado um ponto, para justamente segurar mais esse colo e não correr o risco de até entrar, né, de um trabalho de parto antes. Muito prematuro. E aí quando Aí foi... mesmo fazendo a cerclagem, Carol, aí você teve que ficar deitada com a perna para cima. Não necessariamente com a perna para cima, mas assim, Uhum. repouso e sem esforço. Repouso absoluto. Sem esforço, assim, deitadinha, sempre deitada, não tem jeito. Uhum. E
quando eu estava com 20, se eu não me engano, foi 28 semanas, um dos meninos começou, foi o Marcos, começou a ter uma restrição de peso. Meus exames Doppler, tudo ok, tudo certinho, mas dentro daquele parâmetro, né, que eles utilizam de ganho de peso, ele não estava ganhando. Porém, ele ganhava peso, mas não o necessário, né? Não o que eles analisam ali, que estava dentro daquele parâmetro. Mas o resto estava tudo ok, ele estava crescendo, o resto do exame estava tudo ok. Só que ela falou que a gente teria que ir acompanhando com mais frequência essas ultrações para ver se iria ter, né, mais alguma, né, para poder acompanhar de perto. Nessas idas, quando chegou com as 31 semanas, o Miguel começou também a ter essa mesma restrição. Só que, quando ela foi fazer o Doppler dele, eu não vou saber falar tecnicamente falando, mas não estava muito satisfatório, já estava dando um gráfico que não estava legal, o cordão umbilical já não estava enviando, né, os nutrientes necessários para ele. E ela falou o seguinte, ela falou, Carol, eu não estou confortável com essa situação, por mim você interromper a gestação agora. Só que agora, não era hoje, não era tipo, vá para casa, não. Foi sair de lá para ir para agora. Pra agora. E aí eu respiro fundo, eu falei, tá certo. Ela falou, porque assim, dentro da barriga a gente não tem o que fazer. Fora, pelo menos, a gente tem, né? Como se tiver alguma intercorrência, tem como agir. Dentro da barriga não tem. Graças a Deus, ele não tá. E você estava com 31 semanas? Estava com 31 semanas e 5 dias. E 4 dias. Porque eu tive, na verdade, fui para o hospital tomar uma medicação e tive no dia seguinte, né? Aí eu tive com 31 e 5. E aí eu falei, então bora. A gente foi no obstetra, né? Ele concordou. Saí de lá com a roupa do corpo e fui para o hospital para ter esses 2 molequinhos. Aí já começou o susto daí, né? Já começou Sim. os desafios daí. Passei um dia no hospital, tomando uma medicação para me preparando para esse parto prematuro. E aí, no dia seguinte, eu tive eles. Agora, sim, o parto foi ótimo, foi super tranquilo, sem intercorrências. Que bom. O pessoal sempre pergunta, assim, se essa questão de intercorrência, assim, do bebê nascer prematuro, se tem alguma coisa a ver com o caso de autismo, ou se tem alguma coisa a ver com o caso de Pitt-Hopkins. E, na verdade, é muito comum com gêmeos, né? Sim. É de gêmeos, né? Eu acho que eu não sei se tem algum estudo no caso de Pitt-Hopkins, eu sei que não é comum, assim, ter parto prematuro, né? Mas no caso de autismo também, você sabe, Ari, se tem questão assim, olha, eu não de prematuridade? O estudo é específico, Não, né? mas falam que prematuridade é um risco para o autismo, né? Mas, assim, né, na gravidez gemelar, né, numa gravidez de risco, né, de múltiplos, né, geralmente é prematuro, né? Os meninos prematuros, porque realmente, a minha consulta era no dia seguinte, que a minha bolsa estourou. Acho que se eu tivesse chego na minha consulta, a gente, né, eu ia ser internada e ia conseguir segurar um pouquinho mais. Mas eles foram mais apressados. Foram apressadinhos aí. O meu obstetra, na época, já tinha falado que a previsão para gemelar são 36 semanas. Né? O que ele, pelo menos a meta dele, baixo. Que ele falava, né? São 36 semanas, ele estava satisfeito. 36 a 38. É mais baixo, né? Que geralmente não consegue segurar até o final. E aí, assim, também então tá. Sim. Também pelo tamanho. Não, imagina, né? A barriga fica gigante, os bebês vão crescendo ali, né? E tem a questão do colo do útero também, né? Não aguenta. Não aguenta. Então, aí... Eu não sei se é comum também, em caso gemelar, fazer cerclagem. Você chegou a fazer, Ari, ou não? A cerclagem não precisou. Não. Então, também não. Mas eu queria saber, assim, então vocês tiveram o parto, mas assim, eu acho que essa questão de nascer prematuro é bem comum, né, do caso gemelar.
E aí, logo quando eles nasceram, eles tiveram alguma intercorrência, alguma coisa assim que poderia levar já naquele momento a pensar que de repente teria uma síndrome ou teria, né, no caso da Ari, depois ela vai contar aqui pra gente um pouquinho sobre a questão do diagnóstico também, né, Ari? Mas Sim. tinha alguma coisa ali ou não? Assim, naquele primeiro momento não tinha nada que levasse a pensar que poderia ter algo? Na verdade, os meninos nasceram prematuros, eles foram para UTI, né? A gente ficou no hospital quase um mês. Foram 3 dias na UTI de cuidados intensivos, eles foram para a incubadora, né? O Max principalmente chegou. O Max eu nem vi ele, o Alex eu ainda consegui ver a hora que ele nasceu. O Max já foi direto para a incubadora. Ele chegou a usar, né, um pouco o CPAP, mas assim, o APGAR deles deu normal, de 8, 9, 10, crescente, né? E fora isso, eles pareciam assim, né? Apesar da dificuldade, ficaram internados, eles não conseguiam mamar ainda, ficaram na sonda, né? Então foram quase 3 semanas aí na sonda, o tempo todo no hospital, mas E aí depois disso você conseguiu amamentar? Consegui depois de um tempo. Foi demorado, foi um processo demorado. Eu acho que por causa de todo o estresse, porque né, seus filhos indo para uma incubadora, né, é algo muito traumático, né? O meu leite ele não descia, na verdade. E eles já tiveram que entrar na fórmula, né? E eu fiquei com a bombinha de 3 em 3 horas. Eu ficava com aquela bomba para ficar estimulando. Cheguei a tomar medicação, saía pouquinho, ele já colocava na sonda, porque assim, a questão é que os meninos, eles nasceram com peso muito bom. Né? O Max, ele tinha 2,3 kg. E o Alex estava com 2,5 kg. Muito bom. Então, assim, então. Só que eles não conseguiam, né, sugar ainda, Sim. eles tinham essa dificuldade. Então, nossa, me perdi, gente. Estava falando que você não conseguia. Demorou um pouco para amamentar. Aí, só voltando à amamentação. Aí eu consegui amamentar, aí eu, né, fui estimulando de 3 em 3 horas, né? Parecendo realmente com aquela maquininha, uma vaca leiteira. Aí fiquei lá até que eu consegui. Aí eu consegui amamentar eles até quase 6 meses, junto com a fórmula, né? Então assim, eu tive muita sorte com eles, porque eles pegavam tanto a mamadeira como o meu peito. Então, assim, eu consegui alternar. Eu tirava um pouco, aí um ia para cá, o outro ia para mamadeira. E no hospital eu tive muito estresse com isso, porque as enfermeiras ficavam em cima. Ai, você tem que amamentar. Aí uma enfermeira colocava os dois, você tem que colocar os dois aqui, aí você, né, toda desajeitada, aí você não consegue. Aí a outra vinha, não, é só um por vez. Então, assim, né? Então, ali de todo o estresse, né, de todas as coisas novas, você ali e muita informação ao mesmo tempo, e gente falando uma coisa, depois falava outra. Mas no fim deu certo, assim, né? Graças a Deus eu consegui amamentar eles até quase 6 meses aí, mas junto com a fórmula. Então, e os meninos, Carol, nasceram, ficaram um tempo também, né? Ficaram, na UTI. A gente ficou um mês na UTI. A gente assina eles, eu ficava o dia inteiro. Só voltava para casa para dormir, porque não tinha jeito. Eu tinha que descansar justamente por causa dessa guerra de leite, né? Que eu queria, eles não amamentei, não conseguiam amamentar. Eles eram muito pequenos, eles nasceram com 1,4 kg. E ficaram no CPAP também, sonda, aquela luzinha, esqueci o nome agora, aquela luzinha azul. Mas assim, graças a Deus que no geral, eu posso dizer que eles estavam bem. Só precisavam realmente se recuperar, ganhar peso, né? Aprender essa questão mesmo de não saber, porque o tempo que eles estavam era para estar na barriga aprendendo, né? A sucção, desenvolvendo, eles, né, acabaram nascendo prematuros, então não sabiam fazer essas coisas. Então, assim, eles estavam aqui fora, eles ficaram mais na UTI por isso.
Teve alguma intercorrência lá de infecção que eles tiveram também, mas graças a Deus deu tudo certo. E nesse total, a gente ficou um mês na UTI, depois só 3 dias no quarto e voltamos para casa, eles estavam com 1,920 kg. Só pra você ter noção. Nossa. Fui para casa, foi. Eles eram muito pequenininhos. E essa questão da amamentação foi horrível, porque dentro do hospital, todo mundo, os pediatras, as enfermeiras, todo mundo, não, tem que amamentar, e eu ficava louca, porque você tem que descansar, beber água, comer. Eu falei, mas como é que pode? Porque eu tô dentro da UTI o dia inteiro, numa cadeira, sentado numa poltrona, não pode entrar com uma garrafa de água. Você, até para ir no banheiro, você tem que sair, aí tem que lavar a mão, botar aquela roupinha, né? Eu falei, não tem condições. Mas mesmo assim, eu Só que você ficava, também porque tem que tomar água, você tem que dormir, você tem que descansar e fazer tudo isso. aí eu olhava pra cara dela e Como, falava, né? como é que eu faço isso? Me diga que eu faço. Também tomei suco de uva, eles disseram que suco de uva era bom para leite, tomei suco de uva, tomei uns remédios também que passaram, chá de não sei o quê, ó, fiz de tudo. Eu ainda consegui tirava leite lá, porque também só podia tirar lá, eu não podia tirar em casa para levar, tinha que ser lá, dentro da UTI, né, tinha Risco, né, de espaço. infecção. É, porque não pode, eu até entendo, né, porque eu não É, posso, eles não né, podem para dar, minimizar o risco, minimiza o risco de alguma infecção, né? é, Então é e melhor. exato. E aí, assim, eu passava o dia lá, também com a bomba, tentando tirar leite, ainda consegui alguns dias tirar total, depois começou a intercalar com fórmula, até uma hora que, como você falou, esse estresse todo, né? Até a falta de descanso, a alimentação, tudo já começou É difícil, a não né? ter leite, Não- muito difícil. A E, produzir, né? e eles eram muito pequenos, eles não conseguiam, era como se assim fosse muito esforço para eles puxarem, sabe? Do peito. Então, Uhum. assim, aí eles ficaram bem clinicamente, ganharam peso, que precisavam sair da UTI. Aí a coordenadora me chamou, ele falou, eles estão bem, já ganharam peso para sair, clinicamente eles estão ok. Agora eles só podem sair daqui comendo, porque até então eles estavam na sonda. Aí eu falei, sim, e aí? Quer tentar a mamadeira? Eu falei, agora, mandei. Meu marido falou, traga as mamadeiras do menino agora. Porque eu queria tirar eles, Vamos, vamos. de lá de qualquer jeito. Deu a mamadeira na mesma hora. No dia seguinte eu tive alta. Aí A eu gente falei, bora muito embora. essa questão de querer voltar para casa, né? E Queria com sair eles, porque dali. a Carol deve entender isso, a sensação. Eu voltei muito pouco para minha casa, mas essa sensação de voltar para minha casa sem eles, Horrível. sem assim, né? Horrível. E eu ia todo dia, eu só não dormia lá porque realmente eu precisava, foi cesárea, né? Eu não aguentava. Da porta do hospital até onde fica a UTI, eu ia de cadeira de roda, porque eu não aguentava de dor. E passava o dia levantando de poltrona. Mas eu Imagina. tinha mão de passar o dia com eles. Mas eu saía de lá de noite chorando. É uma sensação bem Foram 30 complicada. dias assim, mas foi, né? Difíceis, né? Passou. Mas passou, graças a Deus. Graças a Deus. E, e aí vocês, a questão das terapias, vocês começaram então mais cedo por causa dessa prematuridade ou vocês começaram as terapias quando perceberam que estava tendo algum atraso? Porque eu acho que é comum, né, do prematuro já fazer terapias, assim, começa cedo. No meu caso foi mais os atrasos, assim, né? Porque Eles nasceram grandinhos também, né? Eles nasceram grandes e assim, e se calculava muito também, né? Fazer a correção da idade, né? E assim, na verdade, o que começou a chamar muita atenção foi principalmente o Alex no início, né? Foi que ele teve muito atraso motor, né? Ele teve um atraso motor e a pediatra até na Uma época, tosse né? aqui, meninas, desculpa. Deu uma tosse aqui de repente. Desculpa. Na época, a pediatra só passou fisioterapia e a fisioterapia tipo 2 vezes no mês e em suma. E nem a própria pediatra percebeu as questões dele, né? Que ele era um bebê hipotômico, né? Ele tinha hipotomia nos membros inferiores.
né? Então, com 1 ano de idade, ele estava se arrastando, ele não conseguia engatinhar, né? E ele ficava só girando, ele pegava qualquer objeto e ficava. Só girava, Ficava mais né? paradinho. Era quietinho. Se você deixasse o negócio com ele, ele ficava quietinho, sentado meio molinho e só girando. E o Max, né, estava mais adiantado que ele, né? Mas isso não quer dizer que ele não estava com atraso. Mas se você, né, se eu visse os dois, né, para mim o Max já estava mais dentro Mais espertinho. do desenvolvimento normal, né? E aí foi quando eu consegui finalmente ir na neuro, né? Eles já estavam com o Alex estava foi em dezembro de 2017, foi a primeira consulta com a neuro, e foi aí que ela falou, né, da hipótese do autismo, né? Primeiro eu levei o Alex, e da questão, né, da hipotomia. Então, a partir daquele momento, a gente já entrou, né, com intervenção com a psicóloga diariamente, e eu comecei a fazer a fisioterapia CME, né, a Cuervas Medeck Exercise. Né? Então, eu ia para uma cidade aqui perto, que tinha uma fisioterapeuta, que é, nossa, excelente, e aí 2 vezes na semana e fazer os exercícios em casa, né? Ela me passava tudo. E aí os dois, né? Apesar Os dois tiveram um atraso motor. O Max, com 1 ano, também não andava. Ele engatinhava certinho, ele não teve hipotomia, mas ele também não caminhava, não andava. Né? Ele também atrasou para sentar. E então, assim, a gente foi tendo essa observação, né? Também são crianças com riscos, pela questão da prematuridade, até pela questão do tratamento, né? Que não se fala muito, mas eu já, né? Tem alguns estudos que falam também algo ligado ao autismo aí com a fertilização. Mas acho que não tem nada comprovado. Então ficam, né? Uma coisa muito solta. A gente não sabe, mas a gente põe como risco, né? E já sobe um alertinha mais rápido, né? Exatamente, né? E aí eu sei que depois que ele começou a fisioterapia, com 19 meses, ele já estava dando os primeiros passos, sozinho. E aí, nos 19 para 20 meses, aí ele começou a andar. Ah, então eles andaram com menos de 2 anos. Ele não chegou a... Quase com 2 anos, né? Mas a gente conseguiu. 2. Mas andar com quase 2 anos ainda tá ali no limítrofe, né? Assim, tá dentro do limite, né? Mas ficou assim, com muito, né? Falei, com muita intervenção, né? Fisioterapia, a CME, nossa, excelente, eu sempre indico. Muito exercício em casa. E foi assim. Eu também fiz o Cuervas Medeck. Também fiz o CME com a Melina durante a pandemia. Foi muito bom também para ela, assim. Ela começou a andar com o Cuervas, mas assim, ela fazia fisioterapia desde os 7 meses. Então, assim, não dá para dizer que foi por conta do Cuervas que ela andou, né? Na verdade, ela andou ali, eu acho que estava fazendo Cuervas, porque a gente estava na pandemia e tinha aqui em São José, tinha uma pessoa que fazia Cuervas, né? Uma fisioterapeuta, e ela atendia sozinha numa clínica. Então, foi ótimo, né? Porque na pandemia a gente não podia ir num consultório, não podia sair, só tinha ela lá, a gente se cuidava, todo mundo se cuidava e foi fazer. E mais os exercícios em casa, né? Que não muito exercício em casa. Não, mas é impressionante a evolução que você vê rápido, assim, até, né? No caso dos meninos, assim, que eu percebi. E a gente começou a intervenção diária com a psicóloga, né? Assim, eu tenho muita sorte na minha vida porque a minha irmã é neuropsicóloga, né? Eu falo que ela é o anjo das nossas vidas aqui, né? Então, e não só da sua, né? Ela é o anjo da vida de várias pessoas aqui em São José, porque a irmã dela é referência nessa área de autismo aqui em São José. Então, realmente, teve uma sorte grande aí, né? Porque assim, a gente sempre caiu, né, com
com excelentes profissionais, tantos que, assim, na verdade, não teve mudanças, né, de profissionais. Eles sempre estão seguidos com o mesmo até hoje, né? Teve só uma mudança, né? Foi a TO que foi... Porque, na verdade, ela mudou, né? Do Brasil. Aí foi a única mudança que a gente teve. Também, mas assim, foi uma mudança, né? Teve uma transição, né? Muito cuidadosa que a gente fez. Mas fora isso, a gente está seguindo aí com a mesma equipe. Graças a Deus, os meninos estão indo. Depois você dá uma olhadinha aqui no nosso Instagram, que eu acho que essa TO esteve aqui com a gente o ano passado. É a TO da Melina. Aqui voltou, né? É essa, não é? Sim. A Flávia, né? A Flávia, então é a mesma. Ela esteve com a gente aqui o ano passado. Fez uma live aqui com a gente. A Carol, maravilhosa. Carol, e os meninos, como que foi, assim, quando que vocês começaram as terapias? Então, quando eles fizeram 3 meses, a gente começou já com fisioterapia, aí começamos em casa, que eu ainda morria de medo, né, depois dessa loucura de 1 mês de UTI, a pediatra sempre falava, né, para ter muito cuidado, porque eles eram prematuros e passaram por tudo isso, então, assim, qualquer febre, qualquer gripe poderia voltar, então, assim, a gente era bem... restringia bastante, assim, tinha muito cuidado. Então a gente começou em casa, pela pré-maturidade, porque assim, eles realmente, você até tinha perguntado, né, se por causa do parto, mas eles eram, assim, perfeitos. Os exames, fizeram todos aqueles exames de hospital, de orelhinha, de ouvidinho, de tudo, né, de olhinho, e tudo normal. Nunca teve nada, assim, que pudesse, de alguma forma, a gente achar, né, que iria ter algum tipo de síndrome. Quando eles fizeram 6 meses, que a pediatra, ela começou a questionar sobre essa distância, né, do olho deles. Ela falou, Carol, tem alguma Olhinho foto? encovado, né? E o afastamento, Que né? eles chamam. Mais afastadinhos. E aí Afastadinho? ele tem os, assim, mais afastadinho, né? Esse meinho aqui. E ela perguntou, né, se a gente tinha foto de quando a gente era mais novo, dos pais, da família, para ver se era, né, algum traço genético e tal. Aí não tinha, aí foi levando, quando foi isso com 3 meses. Com 6 meses. Isso, desculpa, quem perguntou foi? A pediatra. A pediatra. Aí, ó, vou fazer um comentário aqui. A Kiara falou pediatra sendo pediatra no caso da Ari. Essa pediatra aqui foi uma exceção, viu? Porque realmente o pediatra não percebe. É muito difícil. Acho que esse é o primeiro caso que eu vejo aqui de alguém falando que o pediatra notou que poderia ter alguma coisa. Esse olhar, né, cuidadoso aí. Exatamente. É difícil. E assim, como eles foram muito prematuros, era muito difícil até você distinguir o que era, se era hipotonia, né? Ou se era pela prematuridade, aquela questão da idade corrigida, idade, né? A gente ficava perdida. Mas ela realmente teve esse cuidado em relação a esse aspecto físico, né? E aí, isso ela viu com 3 meses. Ela falou, isso não é sério, vamos acompanhando. Com 3 meses depois, quando eles fizeram 6 meses, que foi na consulta de 6 meses, ela, olha só, Carol, eu não estou confortável com isso. Eu prefiro que você procure uma geneticista. Aí pronto, né? Gente, ó. O mundo caiu. Maravilhosa essa. Mas, assim, é um momento difícil, mas é maravilhosa, viu? A Luciana também comentou aqui que realmente é diferente essa pediatra, viu? Ela é ótima. E, inclusive, ela também trabalhava na UTI, onde eles ficaram, então ela já acompanhava. Especialidade dela é neonatal também. Então, assim, ela acompanhou eles desde sempre, né? Aí, voltando, no geneticista. Isso era dezembro, era final de ano, né? Meio de dezembro. Vai eu louca, porque eu sou super ansiosa, né? Quando fala pra fazer alguma coisa, eu vou, me viro, eu faço, tem que ir. Aí consegui, não tinha vaga, eu falei, vai, me encaixa, encaixou. Aí eu fui consultar para 1, porque não tinha vaga para 2. Aí eu falei, vamos 1, e aí a gente vai, é tudo igual mesmo, a gente vai vendo o que é que vai acontecer.
E foi quando eu fui na geneticista, ela conversou e passou aquele mundo de exames, né? E um dos exames foi a tomografia do crânio. E foi o único que eu consegui fazer logo, porque era final de ano, não tinha mais médico para fazer exame para marcar, era horrível. A única que eu consegui fazer foi exame de sangue, que é laboratório, que é simples, e a tomografia. Quando eu fiz a tomografia, para minha surpresa, com 3 dias saiu o resultado, crânioestenose. 2 suturas do crânio dele, fechada. Isso foi o primeiro que fez, foi Marcos. Aí eu, desesperada, mando para pediatra e para geneticista, olha, deu isso, lá. Vou passar agora a requisição para Miguel e você já faz também. Aí também consegui marcar os 2. Com a mesma sutura fechada, foram 2, né? Essa e essa. Os 2 iguais, parecia o mesmo exame. Aí eu falei, pronto. O mundo caiu de novo, né? Aí vai atrás de Sim. cirurgião, de neurocirurgião, e acha neurocirurgião. Aí não tem que ver, consulta online em São Paulo. Aí vai... Foi, voltou, tem que abrir a cabeça. Cirurgia só pode ser feita, se eu não me engano, até um ano e 2 meses. Porque o crânio, né, ele vai expandindo enquanto o cérebro vai crescendo. E chega um momento, se ele já tiver expandido tudo, não tem por que fazer cirurgia, né? Então, assim, correndo contra o tempo para decidir, achar o profissional, enfim, né? Ver como é que ia fazer. E aí também viemos a Salvador fazer aqui, eu estava perto da família, a gente também tinha indicações, né, de médicos aqui. Eu me senti mais segura fazendo em Salvador. E aí eles fizeram um fez dia 19 de abril, Marcos fez dia 19 de abril, e Miguel fez dia 1º de março, a reconstrução do crânio. Eles abriram a cabeça e fizeram a reconstrução. Meu Deus. E aí sim, aí foi essa loucura, né, essa confusão toda. Aí eu falei, não, esse problema todo foi o quê? Prematuridade e a cranioestenose. Porque a cranioestenose também pode dar, né, Um atraso. esse atraso, exato. Pode dar um atraso no desenvolvimento. E isso porque como estava meio que metade da cabeça fechada, também tinha pressão intracraniana, então até o médico falou questão do equilíbrio e tudo. Eu falei, não, tudo resolvido, né? Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, apesar de ter sido muito tensa, foram 10 horas de cirurgia, UTI novamente, enfim. Mas assim, foi perfeito. A recuperação, melhor ainda, foi super rápido, super tranquilo. Eu falei, não, resolvi meus problemas, né? Já achei qual era o problema, resolvido. E aí eu voltei para Maceió, voltei a trabalhar e tudo. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Cadê que os meninos evoluíam? Nada. Continuei, né, com a físio, logicamente, porque eles já precisavam por causa da prematuridade. Mas nada de evolução, assim, considerável. E foi quando eu realmente decidi, porque um dos exames que a geneticista também tinha passado, só que eu não tinha feito, foi o exoma. Porque quando eu fiz a tomografia e deu a cranioestenose, para mim eu já tinha resolvido. Entendeu? Era aquilo, né? Era aquilo, eu queria acreditar que era aquilo e pronto, e resolver, pronto. Aí foi quando eu tirei, depois da cirurgia, que não estava evoluindo, aí eu tirei da gaveta o exame e fui lá fazendo. Foi quando eu descobri a síndrome. Sem comentários, meu chão caiu, assim, para mim foi... Quando eu abri aquele exame que chegou, né, por e-mail primeiro, eu nem esperava que eles fossem avisar assim logo, né, quando chegasse o resultado. Que eu abri, eu estava entrando em casa, eu me lembro como se fosse hoje, que eu abri, eu nem sabia o que era, eu sabia assim, síndrome. Eu entrei no quarto, saí gritando, chorando, todo mundo, o que foi, o que foi? Ali meu chão realmente caiu, assim, foi terrível, assim, essa descoberta, né, porque a gente... Não mentir, ninguém sonha, né, com isso. Ninguém quer ter filho, vem a surpresa de serem 2, aí passa por todas essas etapas essas pedras do caminho e ainda no final ainda tem essa rasteira, vamos dizer, só fala. Parece que a síndrome foi para mim assim, eu forte, quando chegou a síndrome, parece que foi assim, uma rasteira que eu desmoronei. Eu falei assim, ainda falei, eu não sei como é que eu vou aguentar. Mas seguimos, difícil mesmo. Forte, no meu caso, o diagnóstico para mim foi mais tranquilo, mas é porque porque a suspeita diagnóstica
da neurologista, né, que eu tinha primeiro uma neuro, aí depois eu fui encaminhada para geneticista, que é a mesma dos meninos, para Flávia Piazon. Eu fui para Flávia, em São Paulo, que é a mesma do Alex e do Max. E aí depois você conta pra gente aqui a sua saga também, calma aí. Que foi uma saga também, né? E para mim o diagnóstico da síndrome foi tranquilo, porque a hipótese da neurologista era uma síndrome degenerativa, neurodegenerativa, enfim, né, assim, era bem complicado, então, assim, eu já sabia que, de repente, eu teria, né, um hospital em casa em pouco tempo, eu não sabia, para mim, minha filha poderia, né, ir em qualquer momento. Então, eu fico até emocionada, então, quando eu recebi o diagnóstico da síndrome, eu falei, beleza, tá ótimo, falei, tá ótimo. Eu falei assim, é uma síndrome progressiva, é neurodegenerativa? Não, não é, então, ótimo, tá ok. Então, assim, foi um pouquinho diferente para mim. Mas aí depois que a gente vê as complicações, é claro que é o dia a dia, né? Que assim, o dia a dia não é fácil. Então, assim, eu costumo também não ficar fantasiando, dizendo, ah, não, gente, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. O dia a dia é complicado mesmo, a gente tem desafios, tem dias que são maravilhosos, né, meninas? Mas tem dias que são mais desafiadores, com certeza. E a Ari também, né, Ari? Você teve a saga da Ari aí para o diagnóstico foi maior, né? Porque fez os exames, conta aí pra gente. Na verdade, a gente estava trabalhando a hipótese de autismo, já comecei as intervenções, né? E aí a psicóloga que estava atendendo o Alex também pediu para olhar o Max e para eu levar o Max na neuro, né? Ele já acho que ele apresentava menos questões, né? Questões diferentes, né? Que é menos, né? Porque os dois são bem opostos em tudo, até nas questões do autismo. Então, assim, Mas você chegou a fazer o exoma também? Sim. Aí eu fui no neuro, lá em São Paulo também, e também já fui na doutora Flávia, né? A doutora Flávia é excelente, nossa, ela nos ajudou muito, né? Sou muito grata a ela. E quando eu fui nesse outro neuro em São Paulo, que é um excelente médico também, a gente passou com a equipe dele, e ali ele já fechou o diagnóstico, os meninos com 2 anos de idade. Ele já falou, não, eles são autistas. E eu fiquei meio perdida, na verdade, porque é a questão até que a Carol falou, com essa questão da prematuridade, você fica muito assim, não é, não, mas você fica, porque assim, né, é o que a Carol falou, a gente não espera, então você fica naquela esperança. Isso. Né, de que seja só uma questão, né, do atraso do desenvolvimento, porque eles são prematuros. E assim, né, fora isso, eu estava passando por outras coisas pessoais também. Então, eu fiquei meio perdida, como se a pessoa falasse para mim, mas, sabe? No processo. No processo. Eu também, eu lia resultado de exame, assim, e não entendia, o exame não falava comigo. Sabe quando você lê, não entende. Termina mesmo. E assim, eu não tinha, né, apesar de já estar falando de autismo um pouco, gente, eu não tinha a mínima ideia do que era autismo. Não tinha a mínima ideia. Eu acho que, né, quando chega, né, a maioria das pessoas não tem o conhecimento, né? Por isso que a conscientização é tão importante. Tinha, né, não sabia de rotina, de tratamento, né, sabia o mínimo, né? Mas eu não realmente, a gente demora para cair a ficha, né? E aí, assim, em seguida a gente foi na doutora Flávia, né? Que também ela analisou foto, né? E a gente ficou, e a princípio ela pensou numa síndrome que era mais comum, só que não tinha o autismo, né? Que era a síndrome de Nolan, se eu não me engano. E aí, quando a gente fez o exame genético dos meninos, né? Veio aí uma variante que poderia ser a síndrome de Ascoli-Scott, que é uma síndrome super rara, que ela vem umas coisas, né, também congênitas, e, né, tem o autismo, tem a deficiência intelectual, né,
E então a gente, a partir do momento, a gente começou a trabalhar a hipótese do autismo sindrômico. E aí, aos poucos, a gente foi fazendo o exame genético, né, do lado aqui da família. E aí, essa variante, ela é a do cromossomo X, ela é a... Nossa, me fugiu a palavra. A recessível, né? Então, normalmente, é comum em homem, assim, já é uma síndrome muito rara. Então, assim, é muito raro uma mulher ter. E aí a gente acabou que excluiu, né? A doutora Flávia excluiu, né? Porque é uma variante comum na família. E assim, na minha família a gente não tem essas questões. Nenhuma, né? Da parte de autismo, de transtorno. Então, foi realmente aí o diagnóstico do autismo idiopático, né? Que é o não Aí, sindrômico, né? que é o não No nosso sindrômico. caso, no nosso caso, a gente fala que a síndrome de Pitt-Hopkins, né, ela está dentro do espectro do autismo. Autismo. Tem algumas pessoas que falam, né, que tem o autismo como diagnóstico secundário, mas tem algumas crianças que não têm a característica do autismo tão forte. Tem outras que já têm. A minha filha tem um pouco. Assim, algumas características que você vê que cursam bem com o autismo. E aí, no caso de vocês duas, né, os gêmeos são bivitelinos. Sim. Então, eis a questão agora. Porque o que acontece? Diga-me, ai meu Deus. Ela vai me desafiar de novo aqui, ó. Depois de desafiar a geografia. Olha, se for para ser raro, tem que ser raro em tudo, gente. Que Sim, acontece? é isso que eu vejo. Eu questionei muito a geneticista. Como é que eles são? Porque são bivitelinos? Porque foram 2 placentas, certo? Não é isso? Aí eu questionei, me diga uma coisa, se foram, né, 2 placentas separadas, eu até brinco, cada um no seu quadrado, como é que os dois têm a síndrome? Porque, teoricamente, não era para ser. Poderia até os dois teriam síndrome. Um ter síndrome X, outro ter síndrome Y. Ou, né, enfim. E aí ela também ficou, né, bastante... Ela falou, realmente, vamos ver, pediu minhas ultrassons e tal. E depois de um tempo ela me falou, né, eu fiz uma análise, porque essa geneticista, ela também trabalha, né, no laboratório onde eu fiz o exame. Ela falou, cara, eu abri o exame dos meninos e fiz uma análise no sistema. O sistema, né, mesmo deu que eles são geneticamente iguais. Eles são bivitelinos. Eu não vou nem dizer que são bivitelinos mesmo, mas assim, eles são de placentas diferentes, porém, eles são geneticamente idênticos. Aí eu... Cri. E como é isso? Ela falou, uma situação rara de acontecer. Não sei. Mas Eles são e eu acho iguais, super idênticos. interessante. Eu acho que o teu caso realmente assim merece um estudo mesmo, porque será que é a síndrome que leva, né? Fica o que porque assim, né, são igual você falou, são 2 placentas, né? Em princípio, eu não sei se existem outros casos no mundo assim de gêmeos que são típicos e têm a genética idêntica, será? Então, que são típicos ou atípicos eu não sei, mas que acontece, já acontece, mas é raro, né? É uma situação rara de acontecer. O que a médica estava falando, a própria geneticista, que pode ser, eu acho que a neuro também tentou me dar uma explicação, como se eles tivessem se dividido antes do tempo, e aí, né, foram fecundadas 2 placentas, mas assim, é aquela coisa, é raro, entendeu? É uma situação rara de acontecer. Serem de 2 placentas com a genética igual. E outra coisa também é que a cranioestenose, né? Que não está dentro das características da Pitt-Hopkins. Que é uma coisa também que a gente não sabe. Não sei se talvez como a síndrome também, né? É rara. São poucos casos, né? Pouco estudo. Então, não sei também se isso possa ser que no futuro a gente veja que possa ser uma característica também, né? Tem estudo, no caso dessa síndrome, em gemelar? Tem mais eu sei, eu não... Parece que tem um caso na Inglaterra, né, Carol? Não sei se alguém te falou ali.
Tem, Parece que tem um caso na Inglaterra. Tem outro caso. Mas, se eu não me engano, não é assim, não são os dois que tem. Eu acho que um tem, o outro não tem. A gente tem outro caso aqui no Brasil. Sim, a gente tem outro caso aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um outro caso de gêmeos, um tem e outro não. Ah, sim. Então são esses dois casos que a gente tem gemelar aqui no Brasil, né? Só que aqui no Brasil nós somos acho que 60 diagnósticos. Já está em 60. Estamos com 59 a 60, que tem uns aí que tem gente para entrar, e eu não sei se já entrou, não estou lembrando. Mas são 59 e 60 diagnósticos aqui no Brasil, pelo menos no nosso grupo de WhatsApp, né? Então é sempre importante a gente falar que... Dois da Carol. E é sempre importante a gente falar que tem esse grupo de WhatsApp aqui no Brasil com as famílias, então é importante para a gente se juntar ali, a gente se acolhe, a gente troca experiência, isso é muito legal. E no mundo, assim, o pessoal dos Estados Unidos está fazendo um censo agora, né? A gente está com cerca de 1.500 casos, pelo menos do censo que está sendo feito, né? A Kiara está falando aqui que já são 60 confirmados. Então, estamos com 60, mas eu acho que tem mais gente aí para entrar. O número de diagnósticos, assim, quando eu entrei em 2020, no início de 2020, a gente era em 25. Cresceu bastante de lá para cá, né? Mas eu acho que é porque o acesso aos exames tem aumentado muito. Então, não é que tem só criança pequena entrando, tem crianças mais velhas também, tem adolescentes entrando agora, né? Conseguindo o diagnóstico agora. É um diagnóstico bem tardio, né? São diagnósticos mais tardios, porque é aquilo, né? A maioria entra no autismo, né? Uma mãe até que falou que o filho primeiro tinha diagnóstico de autismo e aí depois veio o diagnóstico de Pitt-Hopkins. Mas meninas, olha só, a gente já deu o tempo aqui e é isso, assim, a gente fica com medo do tempo ser muito, mas o tempo nunca é muito, ele é sempre pouco. Eu queria que vocês, assim, não tem problema da gente passar um pouquinho, porque o Instagram aqui não derruba mais a gente. Então eu queria que vocês falassem só um pouquinho aí da questão do dia a dia, como que é, né? No caso da Carol, os meninos ainda não vão para a escola, né, Carol? Não, ainda não. Mas ainda não estão na escola, mas a Ari já está ali no fundamental, né? Que aí são desafios diferentes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pra gente. Como que é o dia a dia, como que é a rotina de vocês. Bom, a rotina, ela é bem corrida, né? Porque tem as terapias na parte da manhã, né? Os meninos seguem com psicóloga, fono, TO, né? O básico ali, eles fazem musicoterapia também. Aí eu também coloquei, da época que começou a pandemia, que parou a escola, na academia, né? Para trabalhar essa parte psicomotora, que ajudou muito, né? E à tarde tem a escola. E eu tenho, graças a Deus, a minha família me ajuda muito, né? Meus pais me ajudam muito. Eu tenho que ter uma pessoa me ajudando, porque, assim, é impossível sair sozinha com os dois. Às vezes a gente doa, não dá conta, porque eles, além de tudo, eles também já foram diagnosticados com TDAH, né? Então, eles são bem ativos, eles correm, né? Você sabe, né? E é lógico que eles vão falar dos opostos, né? Esses dias eu vi isso no shopping, tá, gente? Eu tava no shopping comendo e aí tinha uma mãe com gêmeos. E aí foi um para cada lado. E aí tinha uma outra mãe numa outra mesa e ela também era mãe de gêmeos, ela correu junto para ajudar, ela falou, eu sou mãe de gêmeos, eu sei o que é isso. Engraçado. Nossa, e o meu dá disparo, ele dispara e eles se colocam muito em risco, né? Eles vão. Sim. Então, assim, né, eu tenho um que o Max, ele fala, mas ele não se comunica, né? Ele tem muita ecolalia, ele fica naquele pensamento circular. E, né, o Alex, ele já é não verbal, tá soltando as primeiras palavras, né? Mas, assim, não param, né? Eu não consigo sair com eles, vamos no restaurante. Não existe, eles não sentam, né? Então, assim, é todo
toda uma dificuldade. Eles ainda não conseguem fazer, né, o básico que uma criança nessa idade faria, né, de trocar de roupa, por exemplo. Então, tudo eu tenho que estar auxiliando, né? A gente tenta criar autonomia, mas você tem que estar junto, tudo conduzindo. Uhum. E eles não param. Então, você vai trocar de roupa, eles estão pulando. Então, assim, é muito físico ainda, né? E às vezes pega no colo, pé de colo, mais de 20 quilos ali, né? Gigante, gigante querendo colo. E aí, assim, aí agora tem também a questão da escola, né? Tivemos que mudar de escola, então, assim, o Max, ele tem uma rigidez cognitiva, ele sente muita falta da escola, que ele estava, da Maureen, né, que é a professora de educação especial, que estava com eles desde Zenaide. Então, assim... Maureen também esteve com a gente aqui. Sim. Mês Eu vi a passado, live né, depois. eu acho. Ela teve aqui. E aí, então, assim, toda essa questão. O Alex, no começo do ano, por exemplo, ele teve, até a gente descobrir uma otite. E isso, pronto, né? Ele é extremamente sensível, ele não consegue entender o que ele está sentindo, ele não consegue comunicar, né? Ele já não consegue entender o que ele está sentindo, já não consegue falar, se comunicar. Então, foi o suficiente para desestabilizar ele. Demorou mais de 1 mês e meio para ele começar a... Né, nesse tempo eu não consegui levar na escola. Aí eles foram para uma escola municipal, depois eu tive que tirar e levar para uma escola particular pequena, que tem menos aluno, por causa do barulho. Então, assim, é o que eu falo, o autismo é um Várias desafio diário. adaptações. Porque a gente vê evolução nas pequenas, eu falo que são os pequenos grandes milagres diários, né, que a gente vai vendo. Só que de repente parece que você dá assim um passo para frente, de repente está, volta um pouquinho, vamos voltar, voltou, aí vamos de novo, aí vai, aí de repente, sabe, você vê que às vezes evolui uma coisa, mas na outra parece que retorna, assim, então é bem, né, é o que eu falo, a gente, se você não tem, né, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental para a gente conseguir atender eles, né? Porque realmente, assim, demanda Não só muito. mental, né? Não, a gente tem que cuidar da nossa saúde física. Isso que eu ia perguntar para vocês aí também, assim, como que é isso, né? Porque não é fácil, acho que para Carol, assim, que está agora no início ainda, né? Que os meninos são pequenos, eu acho que é mais difícil. Mas eu acho que eu vi no seu Instagram ali, você é bem ativa fisicamente. Ai, eu sou, Isso eu é não... ótimo, isso eu é não... ótimo para a cabeça, né? Não, é minha terapia. E agora, além da academia, eu tô fazendo jiu-jitsu, inventei, viu? Então, De eu acho que foi fazer. isso que eu vi mesmo lá. Eu vi você de kimono, eu falei, tá com cara de jiu-jitsu aquilo. Comecei a fazer. É muito bom. Eu tô assim apaixonada pelo esporte porque parece que eu entro ali, minha cabeça faz assim, ó. É uma terapia assim maravilhosa. É É a o que terapia na prática, né? na pra... é minha filha para Eu, sanidade, porque e eu faço eu Krav Maga. é legal também. Ah, é? Legal. Mas eu não É outra terapia, é, como a Carol falou, é outra terapia. eu não é uma Mulheres coisa que eu não das abro artes mão. marciais aí, ó. Minha academia e agora o jiu-jitsu, eu não abro mão. São coisas assim, eu posso fazer, não fazer qualquer outra coisa. Não tomar um banho, não lavar o cabelo, não comer, mas eu tenho que ir. Eu tenho que fazer, porque senão a mãe surta. Até para botar para fora. Mas... Hoje mesmo eu cheguei ansiosa, estava ansiosa, conversando até com o pessoal, as meninas devem estar aí me vendo agora. E escola, a gente está pretendendo colocar agora no início do ano, né? No próximo ano. E aí eu já falei, e aí vai ser qual? Como é que vai ser? Mas como é que vai ser? Esses meninos sozinhos lá, vai ter que ter alguém, né? Aí eu já voltei para casa com a cabeça assim. Eu falei, não, vou pra academia. Botar isso para fora, porque senão você surta. Em relação ao dia a dia, é bem corrido, né? Como a Ari falou. Eu passo também muito por isso, não só o psicológico, mas o físico, porque eles não ficam nem em pé, eles não ficam nem apoiados em pé. Se eu botar, lógico, ficar segurando, eles ficam. Mas, tipo assim, ficar em pé para eu botar um short, botar um bora, eles não ficam. Então, assim, eles estão crescendo, estão engordando, graças a Deus. Sim. Mas
é pesado. Então, assim, não só o emocional, e é o que eu falo muito também, a gente viver isso com nossos filhos, a gente tá, inclusive no meio, nas clínicas, vendo outras crianças, vendo outras histórias, a gente vive uma emoção ali, a gente está sempre, né, sendo estimulada com aquilo ali. Eu falo que tem muitas alegrias também, eu me pego comemorando no meio da clínica, porque o menino saiu andando sozinho, então, assim, tem a parte boa, mas você tá ali o tempo inteiro, e a vida dos seus filhos, que são as coisas mais importantes na sua vida. Então, você tá ali Sim. a todo tempo, parece que está sendo testada, e você quer ver o melhor, você quer saber se você está fazendo certo. Todo dia eu passo, meu Deus do céu, eu estou fazendo certo? Tem alguma coisa a mais que eu tenho que fazer? Às vezes você acaba comigo, e o terapeuta também, o TO, ele fala assim, meu Deus, tem o quê? Você quer que eu compre o quê? Quer que eu faça o quê? O que é que eles precisam para, né, para melhorar isso? Ou que eu posso fazer em casa? Aí eu fico assim nessa angústia, né, o dia a dia. E para mim hoje todo mundo pergunta, né, de gêmeos, pensa assim, o que é mais difícil? O financeiro, ou então o trabalho dobrado. Para mim é o tempo. Para mim hoje o tempo é uma das coisas mais preciosas, porque assim, são dois, são tudo em dobro. Ari, você sabe aí, terapia em dobro, horário em dobro, para você sair de casa, porque tem o tempo de comer, tem o tempo de dormir, né? Porque eles ainda precisam de uma soneca de manhã e de tarde. Então, para você encaixar isso e dar conta, né? De sempre dois horários, é tudo dobrado, né? Tudo multiplicado. Então, para mim, hoje o tempo, assim, uma das coisas que mais me deixa também ansiosa e preocupada Incomodada, e né? Assim, incomodada, porque eu queria pelo menos ter o dobro incomoda, também porque de tempo. Não, e é a porque questão acaba é não isso. sobrando e a gente tem que tirar de alguém, né? E acaba tirando da gente mesmo, né? Eu também Exatamente. eu sinto E é falta, às vezes, de um contínuo, né? tempo de ficar sozinha, assim. Eu queria ficar sozinha, só um tempo só para mim. É muito difícil. E às vezes assim, Não, e é contínuo, não tem a Carol. é, Mas aqui em casa, por exemplo, quando um está em crise, né, o outro fica com, mas a gente, né, dá aquela jogo de cintura, tá. Aí quando um começa a melhorar, aí eles estão revezando, sabe? Um Começa tá assim. bem e o outro não. Então, assim, né, é aquela coisa, é contínuo, né? E parece que você não dá uma não, respirada. engraçado É. isso, que eu tô passando por isso agora. Miguel gripou, aí passou para Marcos. Miguel começou a melhorar, aí Marcos evoluiu, teve febre e tal, e Miguel bem. Aí Marcos começou a melhorar, Miguel pegou de novo. Aí Marcos já tá querendo piorar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que ter duas casas Mas, gente, ó, também. não, olha só, aqui em casa eu tenho uma de 8 e a Melina de 4, né? A Melina vai fazer 5, a Isadora vai fazer 9. São 4 anos de diferença. Aqui em casa é desse jeito também, tá? Então é Imagino. assim, uma fica doente, que passa para outra, e daí acaba passando para a gente. Só que assim, elas tiram de letra, né? Elas pegam um resfriado, tiram de letra. Eu fico destruída, eu fico de cama. E elas não, elas têm uma febrinha e tal. Vou te indicar um Então é assim mesmo, multivitamínico, todo viu, mundo. que vai acabar com isso. Ai, preciso, e preciso do Não, é jiu-jitsu ótimo. também. É importante. Alguma luta marcial é bom, viu? É. É uma terapia, Preciso. né, Eu já fiz Carol? quando eu era jovem, eu fazia, fiz Não, só que eu fazia karatê. eu fiquei feliz de saber que a Ari faz, porque eu falei, meu Deus, o povo deve achar que eu sou doida, né? Inventei agora essa de fazer Não, jiu-jitsu, mas Não. tá vendo? não, eu entrei, eu consegui agora fazer pilates, eu faço pilates 2 vezes na semana, tipo às 9 horas da noite, que é o horário que eu consigo, né? E de sábado que eu faço a minha aula de lutinha ali, um pouquinho. Aliás, 3 sábados que eu já não consegui ir, mas... Não e fora a desista. terapia, né? Terapia contínua por anos aí que eu faço também, porque eu tava lendo um post de uma mãe falando sobre isso, né? Como são, né, crianças que têm uma demanda muito grande, a gente tem que se cuidar para cuidar deles, né?
Porque Sim, com são coisas certeza. muito, né? Eles têm as necessidades específicas deles, né? Então, assim, a gente nem entrou na parte de alimentação, por exemplo, que aí também Não, tem a outras gente ia conversar sobre questões. alimentação. A gente vai ter que voltar de novo, porque É, a eu acho que a gente vai ter alimentação que também fazer é um outra, viu? desafio. Vai, gente, vamos fazer. Adoro. Mas é o que eu sempre falo, porque eu falo assim, se eu não me cuidar, se eu não estiver bem, porque é como você falou, Ari, a gente é não só emocional e físico, se a gente não estiver disposta, né? Se a gente não tiver saúde, como é que aguenta o tranco? Então, assim, hoje eu me cuido muito mais do que quando eu não tinha eles. Apesar de ser difícil, mas tanto como eles Sim, são a minha prioridade, então eu acabei me tornando prioridade, tá entendendo? Pra ser a Sim, melhor, estar o maravilhoso melhor isso. para eles, né? né? E mesmo porque Maravilhoso, você sabe como eles dependem da gente, né? Exatamente. maravilhoso. Muito bom, meninas, parabéns. Parabéns mesmo, de verdade, porque a gente realmente tem que olhar pra gente. É. Eu falo isso e eu falo até na frente do espelho, tá? Tô falando olhando pra mim aqui, porque eu também tô precisando me cuidar um pouco mais. A terapia eu não largo, né? É. Eu tenho sempre a minha terapia ali. Agora, a parte de atividade física eu tenho deixado a desejar, porque eu acabo fazendo outras mil coisas e deixo para lá, mas é super importante mesmo, a gente tem que cuidar, É. e é aquilo, a gente precisa estar bem para cuidar É. bem. Então, Carol, maravilhoso isso que você falou, é isso mesmo. A gente É. tem que ser prioridade também, né? Exato. Maravilhoso. E é isso, é não se achar. Antes eu ficava me achando até um pouco culpada. Eu falei, meu Deus, eu tô indo, eu tô me cuidando, eu Culpa, tô. imagina. Mas eu falei, mas se eu não fizer isso, eu vou estar frustrada, eu vou, né, não vou ter saúde, eu não vou ter força, não vou ter disposição. Como é que. Mal-humorada, não é? Vai Total. ficar Mas mal-humorada, imagina, não vai cuidar você vai bem. começar a fazer menos. Você vai começar a fazer menos, até uma hora que você vai entrar numa exaustão, você não vai aguentar, e você vai entrar num burnout. Exato. Porque É. entra mesmo. É. Então, às vezes, o que eu também falo é o próprio descansar, que eu vejo muito, essa questão de manhã típica e tal. Ah, eu preciso dormir, preciso deitar, vou deitar no sofá, não vou fazer nada. Mas, às vezes, o descansar não necessariamente também é o dormir, mas é fazer alguma coisa que você goste. É É, desligar um pouco. é desligar de alguma Né? forma, né? Não necessariamente É. dormir. Às vezes é sair com o marido, tomar uma taça de vinho, ir assistir um filme. Aí cada um sabe, né, o que é que gosta. Então, não se entregar, né? Porque eu não gosto de só simplesmente deitar. Lógico, o sono é importante, a gente precisa. Mas assim, eu acho que o importante é a gente sempre estar fazendo alguma coisa que a gente goste, que nos faça feliz, né? Eu acho que esse desligar é isso também, não só o fato do descansar de fato em cima da cama e dormir, sabe? É, Uhum. pelo menos É eu sair tento um pouquinho daquilo ali, dar né? desse Ó, mundo. a Chiara falou aqui que um dia ela Já chega chegou lá, lá. então a gente vai repetir essa live algumas Vamos. vezes para fazer todo mundo aqui chegar lá. É. Meninas, queria agradecer vocês de novo aqui. Muito obrigada. Queria falar para o pessoal que está aqui que a gente sempre gosta de trazer aqui a situação do dia a dia, a gente gosta de falar sobre as questões da pessoa com deficiência, a gente traz o autismo, a gente traz todas essas questões, porque é o nosso, agora é o nosso dia a dia, né? É o nosso universo, e eu acho que é bacana essa troca que a gente faz, sabe? De mostrar que, assim, tem os desafios? Tem. Né? A gente podia aqui ficar falando só das coisas difíceis? Poderia. Mas vocês estão vendo aqui que a gente também tem as coisas boas. Né? A Com gente se certeza. arrumou para vir aqui, passou um Uhum. batom, É. não Eu é? tentei. Mas eu acho maravilhoso, assim, pelo menos a gente dá essa parada que eu acho que isso também ajuda um pouquinho, nós três, né? Com Ajuda quem certeza. está ali assistindo, ajuda a gente. E isso é muito bacana. Muito obrigada, vocês duas. Um beijo grande nas crianças. Ah, Eu preciso conhecer a Ari, né, Ari? A gente precisa combinar que é feio a gente não se encontrar. Eu quero ir para Salvador aí, vou você está encontrar o pessoal de Salvador. Tem mais convidadíssima, gente viu? aí. Agora você não Ai, tem escapatória, né? Já que tem família não, aqui, não né? tenho. Tenho.
Te espero aqui. Pode deixar. Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada, vocês que estiveram aqui com a gente. Que agradeço. As meninas querem mandar um beijo aí para a galera. Quero vontade. Agradecer aqui o convite, né? Foi minha primeira live, mas acho que, né, a gente foi um papo bem legal. Eu acho que é sempre muito bom a gente trocar experiências, né? E principalmente uma dar apoio para outra, né? E ver situações adversas e de ver assim, e de levar, né, apesar dos desafios e todas as dificuldades, de uma maneira um pouco mais leve, digamos assim, né, dentro do que é possível. E sempre, né, tendo um entendimento que tudo na vida é aprendizagem. Eu acho que né, como ser humano hoje, antigamente, né, é como se eu tivesse nascido de novo mesmo, porque hoje em dia eu aprendi tanto com meus filhos, né? Eles me ensinaram tanto que hoje em dia eu sou uma outra pessoa, né? Com certeza. É a própria evolução, né? Então, às vezes, a gente tem que sair, né, de alguma forma, a gente tirar daquela zona de conforto, né? Que a gente estava e falar, não, aqui vamos sacudir, né? Bora melhorar, porque, assim, realmente é uma exigência diária que a gente diariamente está ali se puxando para fazer. Não vou aguentar, não. Aí no outro dia você faz melhor. No outro dia você. Então. A gente está sendo eu acho que né? Todos os dias a gente já está testada, assim. Então, eu acho que tem que levar muito esse pensamento de como, né, eu consigo, eu estou fazendo o meu melhor, e tudo bem também se eu não der conta de tudo. Não, e não vai dar, tá? Eu já parto desse princípio, eu não vou dar. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi, é um aprendizado assim que eu levo para a vida mesmo. A gente não dá conta de tudo, né? E não é para dar mesmo, tá? Não é, a gente não nasceu para dar conta de tudo. A gente nasceu para eu acredito muito nisso, que é para melhorar cada dia mais e se respeitar também, respeitar, dizer que a gente tem os nossos limites, a gente não é super heroína, tá, pessoal? A gente não é. Exato, e o que quer falar aí, Carol? O que eu falo sempre, assim, é que acho que todo dia, não só eu, acho que todo mundo, Ari, e você, a gente busca se reinventar, né? A mudança de rotina para mim foi muito grande, e foi um susto, foi um choque, mas também, assim, não vou mentir que eu acho que hoje, de fato, eu sei o que é amor, porque eu sou louca por esses meninos. E se me perguntarem hoje, você queria que fosse diferente, você quer voltar atrás, ter uma outra gestação, mudar alguma coisa? E minha resposta é que não. Que com mesmo todas as dificuldades, eu amo Marcos e Miguel do jeito que eles são. Eu não queria ter outro Marcos e Miguel ou qualquer outra criança, sabe? É muito difícil. Tem dias que tá tudo bem, tem dias que tudo bem. Mas o que importa é isso, né? Que a gente está aqui, que a gente busca, o que a gente busca. E é isso. Todo dia eu acordo e tento me reinventar de alguma forma. Não sou nunca você o que eu era antes. Acredito que também esteja muito melhor, né? A gente realmente evolui em muitos aspectos. E como mãe, como mulher, como profissional, como família. E é isso, né? Muito bom estar aqui com vocês. A experiência, como eu falei, é sempre boa. Fico feliz de ver também uma mamãe de gêmeos aqui, porque às vezes a troca é diferente, né? Quando são realmente a mesma experiência. E é isso. Desejo tudo de bom para vocês. Qualquer coisa eu tô por aqui. E vamos fazer outra que eu gostei. É minha primeira live também. Vocês viram aí um monte de mensagem, tinha um monte de mensagem linda aqui, eu acabei não lendo as mensagens, mas agradeço todo mundo aí, muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.